Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula sobre as medidas de prevenção contra as radiações não ionizantes. Essa aula faz parte do curso Avaliação e Controle de Vibrações e Radiações Não Ionizantes. Eu sou o professor Luiz e estarei com vocês nessa aula. Vamos lá, proteção contra radiações não ionizantes nos processos de soldagem envolve uma combinação de medidas de proteção coletiva e individual. Então, abaixo estão as estratégias mais eficazes. Então, aqui eu vou apresentar para vocês as medidas de proteção coletiva e as medidas de proteção individual, começando pela proteção coletiva, né? E o que falar, né, pessoal, da proteção coletiva? Bom, quando a gente pensa em proteção coletiva na soldagem, parece que não há muito o que se fazer, né, na verdade a gente lembra de imediato ali nos EPIs, mas, temos bastante ações ali para serem desenvolvidas também. Então vamos começar aqui com as barreiras físicas ou cortinas de solda. Então cortinas de proteção, fabricadas com materiais que bloqueiam as radiações ultravioleta e infravermelho, que são produzidas ali no processo de soldagem. Essas cortinas são instaladas ao redor das áreas de soldagem, e elas isolam o trabalhador e as pessoas próximas ao arco de solda, minimizando a exposição à radiação. Então imagine que a radiação é uma música alta numa festa e você quer curtir a sua música, mas você não quer incomodar ninguém. Você quer curtir a sua música ali na sua festa sem incomodar as pessoas. Então o que a gente faz? As cortinas são basicamente as paredes que vão isolar essa festa, né, que na verdade o som ali são as radiações não ionizantes. Então ela vai manter as demais pessoas longe da do perigo, longe da radiação ionizante, né, não ionizante. Então, as cortinas, as barreiras físicas, elas servem como uma proteção para as pessoas que estão fora da festa, né. Quem está dentro ali da área, né, vai estar ali recebendo radiação não ionizante, então ali são necessárias outras medidas com os EPIs, mas a barreira serve para as pessoas que estão em volta, no entorno, né? Como nós podemos ver na imagem, então numa área de soldagem aqui, toda cercada para proteger as pessoas. Essas áreas, pessoal, também tem que ter uma sinalização de restrição, né? Que é a sinalização de área restrita. Então, áreas de soldagem devem ser sinalizadas informando a presença de radiação, de forma a evitar a entrada de pessoas sem proteção adequada. A sinalização não é uma proteção, né, a sinalização só é uma sinalização. Então ela não é uma barreira, ela não protege, ela só sinaliza. Mas eu fiz questão de colocar aqui, né, para que a gente possa lembrar da importância também da sinalização, como aquelas placas de perigo, cachorro no portão, né, que a gente vê às vezes na rua. Então é a mesma coisa, a gente vai colocar uma placa ali de cuidado radiação não ionizante. Então quando o trabalhador identificar a placa de radiação não ionizante, ele não vai acessar aquela área. Então ela vai alertar o trabalhador que ele tem um perigo e que ele precisa de uma proteção adequada para poder entrar, né. E por fim, pessoal, nós temos aqui a ventilação adequada. Então embora, não controle diretamente a radiação, a ventilação pode contribuir para dissipar o calor e reduzir o desconforto térmico. E além disso, é aplicável também, os sistemas de ventilação local exaustor, que podem, né, fazer com que todo o aerodispersóide gerado nessa atividade de soldagem, né, não permaneça ali no ambiente, né, porque há geração de fumos metálicos, na quais os componentes estão nos eletrodos, no arame, né, que o trabalhador está utilizando ali no processo de solda. Então o sistema de ventilação local exaustor, ele é muito aplicável, né, para proteger o sistema respiratório do trabalhador. E a ventilação tem essa finalidade, para gerar um maior conforto ali no local, que tende a ficar com uma temperatura, mais quente, então vai transformar o ambiente ali, mais confortável para o trabalhador. Agora nós vamos entrar nos EPIs, pessoal. Então,
Os EPIs são a última linha de defesa quando as medidas de proteção coletiva não eliminam o risco. Então, no caso de soldagem, os EPIs são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores. Nós temos, dentre os EPIs, as máquinas de solda, né, e temos hoje as máquinas de solda automáticas, né? Então, as máquinas de solda comuns e as automáticas. Então, quando o trabalhador está dentro da área de proteção coletiva, ele vai precisar se proteger e a gente logo lembra na máscara, né, de soldador, essa proteção para os soldadores. Então, a máscara de solda com filtro de proteção, ela é essencial para garantir, né, a proteção dos olhos e do rosto do trabalhador, mas principalmente ali dos olhos do trabalhador. Então, as máquinas devem ser equipadas com filtros que bloqueiam as radiações ultravioleta e infravermelho, protegendo os olhos e o rosto do soldador. Esses filtros são classificados conforme as normas internacionais e nacionais, sendo designados por números de tonalidade, que são os níveis de escurecimento que indicam a quantidade de luz filtrada. Eu preparei no próximo slide aqui uma tabelinha para ajudar na seleção dos filtros, né, dessas lentes que ficam nas máscaras de solda. Quando você tem que fazer a seleção, porque hoje nós temos máscaras com filtro de escurecimento automático, que vão oferecer uma proteção instantânea, escurecendo automaticamente quando o arco de solda é iniciado. Então isso facilita o trabalho e reduz a exposição intermitente à radiação. Então hoje existem essas proteções mais sofisticadas e de alta tecnologia, né? Então esses filtros são do tipo automático, né? Igual aqueles óculos, pessoal, que escurecem no escuro, sabe? No sol, e ficam escuros, nas lentes ficam escuras. Quando a pessoa sai no sol, a lente escurece. Então a máscara de solda é a mesma coisa, mas ao invés do sol, o que escurece a lente é o arco elétrico, é o arco de solda, né? É o arco de solda que vai escurecer essa lente. Então ela vai escurecer automaticamente quando o arco acende, evitando, né, que o trabalhador receba a radiação ionizante ali nos olhos, esse choque visual. E tenha que ficar levantando e baixando a máscara o tempo todo também, que é uma prática do soldador, né? Então ele quer ver ali, né, a solda que ele está fazendo. Então eles, na máscara comum, eles levantam a máscara. Nessa máscara automática não é necessário, nesse filtro automático não é necessário. Então o trabalhador para de emitir o arco, o filtro, né, ele deixa de ficar escurecido ali, o trabalhador consegue enxergar ali a peça que ele está soldando. Bom, pessoal, nesse slide eu tenho a tabela de tonalidade de escurecimento das máscaras de solda, conforme a norma europeia 379. Então aqui tem, na primeira coluna, nessa tabela, nós temos a corrente de solda em amperagem da corrente de solda aplicada, que é regulado ali pelo operador, o processo de soldagem que ele está utilizando, seja uma soldagem TIG, MIG, MAG, plasma, arco submerso, então eletrodo. Então aqui a gente tem os tipos de solda e a tonalidade recomendada. Então no mínimo tem que ser aqui essa tonalidade. Então essa tabelinha é bem útil, é um resumo aqui da Instrução Normativa 379. Então dependendo do processo de soldagem que está sendo utilizado, você identifica ali o tipo de corrente que está sendo aplicada também e você vai conseguir selecionar ali a tonalidade da máscara, né, de solda quando não houver a máscara automática. Bom, vamos falar dos EPIs, pessoal. Então existem diversos EPIs que vão atender ali o trabalhador nessa atividade de soldagem. Então nós temos, e lembrando, pessoal, que não é só máscara de solda para o soldador. Toda a região do corpo do soldador deve estar protegida, né? Então ele vai precisar de uma verdadeira armadura, né? E vai sofrer com todo esse calor embaixo de todos esses EPIs. Então nós temos o avental e o jaleco de couro, que protegem o corpo contra radiação, calor, respingo e fagulha durante a soldagem e devem cobrir completamente a parte superior do corpo, do tronco. Então avental e jaleco de couro tem que proteger o tronco, braço, antebraço, ombros, né? Pode ser o tipo avental, aquela que o trabalhador veste com a manga comprida, né? Ou esse tipo blusão também.
Nós temos e se não houver no jaleco, né, no avental, o mangote, então o trabalhador tem que ter também o mangote, né. Então é aplicável em alguns casos o mangote e a luva de couro, então que oferecem proteção adicional para os braços e mãos, que são as partes mais expostas à radiação e respingos de metal fundido. Então pode ser aplicável o mangote ou não, mas a luva é sempre aplicável, né. Então, o segredo não é um segredo, pessoal, mas a dica aqui é: toda a região do corpo deve estar protegida, tá? Inclusive a cabeça, se o trabalhador não utiliza aquela máscara automática com filtro automático que cobre toda a cabeça, né, ele precisa estar utilizando uma touca. Então essa touca é recomendada para proteger a cabeça, o pescoço, a parte das orelhas do soldador, oferecendo uma proteção adicional contra queimadura e também contra exposição à radiação emitida durante a soldagem. Então a perneira é usada para proteger as pernas e pés contra respingo de metal fundido, ela é aprovada para isso, né, mas também contra calor, faísca durante o processo de soldagem. E ela é usada sobre as calças e as botas. Sobre esses EPIs, vale a pena falar sobre o certificado de aprovação. Todos os EPIs para soldador devem ter aprovação para lá, contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Todos os EPIs devem ter essa aprovação. Então não importa se ele é só o fato dele ser de raspa já garante a proteção. Não, ele tem que ser aprovado para soldagem, senão é como se você não tivesse fornecido o EPI adequado, não tivesse fornecido o EPI para o trabalhador. Tem que ter aprovação para soldagem, né, se o soldador utiliza EPIs. Pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre medidas de prevenção contra radiações não ionizantes nos processos de soldagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, envie a sua dúvida para o professor. Pessoal, obrigado e até a próxima.